Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos os amigos, todos os irmãos e todos aqueles que visitam esse canal. Tudo bem com vocês, irmãos? Estamos aqui nessa tarde para fazermos um estudo bem simples, né? Um estudo bem simples. O primeiro aqui do canal, Examinando as Escrituras. Eu quero falar sobre os reinos da terra, né? Eu quero falar que Deus revelou para nós, povos da terra, né? Que existiria, Deus revelou até o final, né? Deus revelou os reinos terrenos, né? E até o último reino. Isso está revelado para o profeta Daniel, né? Em várias visões que ele teve, no sonho de Nabucodonosor, né? Isso aqui é um assunto para quem gosta das escrituras, né? Para quem gosta de ler, né? Porque hoje está muito difícil se estudar as escrituras, muito difícil querer ler as escrituras. Para quem é crente, já está difícil, porque poucos crentes estão examinando, poucos crentes estão estudando, né? Estão acreditando somente em doutrina que se falam, que se prega dentro dos templos, né? Muitas das vezes por interesse, né? Por um interesse pessoal. Mas eu quero chamar a atenção para que você possa despertar, você entendendo essas coisas. Talvez você nunca tenha lido as escrituras, ou talvez você nunca tenha tido interesse de ler as escrituras, porque talvez você lhe falaram algo que não lhe chamou a atenção, né? Não falaram das escrituras da forma com que você seja tocado, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você entende o que está escrito, as revelações da palavra, né? Das profecias que Deus deu para nós, né? Eu creio que você vai ser despertado. Eu creio que você vai receber um ânimo, um desejo de conhecer, de analisar, né? Então vamos enrolar muito, não vamos falar logo o que nós temos que falar, tem que ser coisa bem simples de se compreender, né? Bem simples. Eu vou dar aqui somente um básico, né? Eu também não sei muita coisa, mas eu sei o básico, um básico que talvez valha a pena para muitas pessoas, né? Se você quer o profundo mesmo, eu lhe indico o canal Reino Eterno do irmão Luiz, né? O canal do pastor Felipe, curso bíblico online. Tem o pastor Felipe, tem o pastor Rafael Miquil, que são profundos, né? Escatologia. Né? Então vamos começar aqui, que Deus revelou os reinos. Talvez você tenha lido Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 13, né? E tenha visto lá que se levanta uma besta no fim dos tempos, né? Porque muitas das pessoas, mesmo que não leiam a Bíblia, elas já viram falar da besta do Apocalipse, né? E talvez você ache besteira, né? Talvez você ache que isso não vai acontecer não, né? Ou talvez você pense que a besta seja uma besta fera, né? Um animal, ou né? Sei lá, uma coisa. Fala em besta, as pessoas talvez não sabem o que é. Mas quando você compreende o livro do profeta Daniel, o básico como eu compreendi, você vai ter prazer e querer conhecer, né? Então, nós sabemos que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acredito que o maior rei que foi levantado na terra, né? Ele teve um sonho e não conseguiu compreender o sonho. Então, através desse sonho, a única pessoa que conseguiu interpretar esse sonho foi Daniel, né? Foi Daniel, mas o Daniel foi apenas um instrumento, né? Foi apenas um instrumento para interpretar esse sonho.
Quem revelou o sonho foi Deus, né? Porque os encantadores do reino, todos eles foram chamados, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho, né? Mas Daniel pediu a Deus e Deus interpretou o sonho para Daniel e Daniel falou para Nabucodonosor e tudo isso ficou escrito para nós, né? Está escrito na Bíblia, Bíblia católica, Bíblia evangélica, uma Bíblia sagrada, né? Que tem todos os livros. Então está escrito. Então está revelado para nós. Por isso que o livro de Apocalipse, o nome dele é Revelação. Por quê? Porque ele revela aquilo que estava oculto, né? Então vamos fazer aqui uma leitura. Eu quero ler um pouquinho aqui para a gente entender um pouco, né? Vamos ser bem breve aqui. Talvez esse vídeo vá ter umas 2 ou 3 partes, né? Daniel capítulo 2, versículo 31, diz assim, ele vai falar sobre a revelação do sonho, né, de Nabucodonosor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo o esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, irmãos, nós vimos aqui que ele viu uma imagem de um homem, né? Você já deve ter visto falar na imagem da besta, né? Do Apocalipse, né? Tudo isso tem ligação. Então, o sonho de Nabucodonosor, ele tinha visto uma estátua, que era a imagem de um homem. Na imagem daquela estátua, estava representado cinco reinos. 5 reinos. Mas nós sabemos que todos os reinos que dominou sobre a terra foram 7. Né? Para você que estuda as Escrituras, você vai saber que quando Deus formou uma nação e chamou essa nação de Israel, ela foi levada para o Egito, através de José, né? Que era um das 12 tribos. Aí foi formada a nação e foi para o Egito. Lá no Egito, essa nação, Israel, foi dominada primeiramente pelos egípcios, né? Pelos faraó. Então foi o primeiro reino que dominou sobre o mundo, sobre toda a terra, foi o reino do Egito, né? Depois do Egito, essa nação saiu do Egito, foi para o deserto. Depois do deserto, entraram na terra prometida, a terra de Canaã, e na terra de Canaã, eles foram cativos pelo reinado da Síria. Se eu não me engano, o rei Ciro, né, ele dominou o povo. Então, foram dois reis. A estátua, a revelação da estátua só é de Nabucodonosor até o final. Até o final, né? Nabucodonosor até o final. Então, nós vimos 2 reis, de Nabucodonosor até os pés da estátua, são 5 reis, né? A cabeça, o peito, o ventre, 3, as pernas, 4 e os pés, 5, né? 5 reinos. Com os 2 que passaram antes, 7 reinos. Quando a gente vê Apocalipse 17, vai falar exatamente sobre isso. Vai dizer que são 7, 5 já caíram e 1 existe, né? Quando a gente abre lá em Apocalipse capítulo 17, está falando desses reinos. A besta são esses reinos. Então nós vemos que o reino de Nabucodonosor era um reino muito forte, representado pela cabeça de ouro, né? Que dominou toda a terra. Então o reino passou.
Aí veio os medos e os persas, que era os braços e os peitos da estátua, né? Todos eles tinham que dominar sobre Israel, sobre o mundo, principalmente sobre Israel. Então esse reinado também passou, né? E as escrituras diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, né? Então todos os reinos, todos os 7 reinos vão passar, né? Vão passar os 7 reinos. Depois dos peitos veio o ventre, que era o reinado da Grécia. E esse rei da Grécia era Alexandre o Grande, né? Que dominou sobre toda a terra num tempo muito curto e muito rápido, né? E as pernas de ferro era Roma, né? Só você pesquisar que você vai entender direitinho isso. Era Roma. Quando Jesus vem, quem domina, quem estava dominando sobre Israel, quem era? Né? Quando a gente vê filme, quando a gente assiste a crucificação de Jesus, né, que o pessoal chama da Paixão de Cristo, né? Você que nunca leu as Escrituras, você já deve ter visto esse filme. E quem dominava na época era Roma, né? Pois Roma era o quarto reinado, né? Dominou com vara de ferro, né? Com o período do ferro, né? Que foi um período de muita tribulação para aqueles que serviam verdadeiramente a Cristo, foram perseguidos, né? Pelo reinado de Roma, né? Só que o sonho nos mostra que os pés é de ferro também, mas tem uma mistura de barro, né? Os pés também tem uma mistura de barro. E a Bíblia nos fala que é uma aliança que será feita nesse reino. Ele é o último reino terreno. E esse reino também tem um rei, como todos os outros teve, né? A cabeça de ouro teve Nabucodonosor, né? Os medos, os persas, também teve seu reino, o rei da Grécia também teve, e Roma a gente conhece que teve seus imperadores, né? Que era o reinado do tempo de Roma, né? Então, esses pés, ele é o último reino na terra, o reino terreno. Porque depois desse reino, tem um reino que é eterno, que é Jesus Cristo. Nós lemos aqui nas Escrituras, que a pedra, ela vem e bate nos pés da estátua e esmiuça toda a estátua, né? Tudo aquilo que a gente viu sobre a estátua, todos esses reinos vão cair por terra, né? E esse reino, esse último reino, está descrito em Apocalipse como uma besta, né? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Que exatamente Daniel capítulo 7 vai representar esses mesmos reinos em animais, né? Daniel capítulo 7, no versículo 4 até o versículo 10, vai revelar essas coisas, né? Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito longo, já está com 14 minutos, né? Mas sim, na outra parte do vídeo eu pretendo ler e falar, né, sobre esses 4 animais, né, que formam uma besta, né, que é aquela que foi revelada no Apocalipse, né? E vou falar do detalhe desse último reino que nós já estamos vendo se levantar, o domínio do barro com o ferro, né? E do reinado eterno, que é o reinado de Cristo, né? Então, esse foi a parte 1 do vídeo. Nós vamos para a parte 2.